Então, vamos à nossa função base. Já vimos dentro dessa função, né, as classificações, reação de dissociação e hoje vamos falar sobre nomenclatura de bases. Lembrando que todas as bases terminam com OH. Então, todas as bases terminam com OH. Então, vai mudar quem você pôr aqui na frente. E em frente, quem a gente coloca são os cátions. Lógico que, então, você vai usar a tabela de cátions, certo? O que eu quero que você perceba na tabela de cátions é que tem cátions que têm apenas um número de oxidação e tem cátions que têm 2 números de oxidação. Número de oxidação é abreviado com NOx. Então, esse NOx que você lê significa número de oxidação. Agora, vamos ver o que vem a ser isso. Se você pegar o Na e colocar mais um, olha aqui na tabela, Na mais um. Ali está dizendo que todos esses que estão aqui dentro são mais um. Está dizendo que o sódio tem NOx mais um. Ponto. Ele só tem um NOx. Agora, se eu pegar o AU ele está aqui, ó. Existe mais um e existe mais 3. Ah, então agora pode ter ouro 1 e tem o ouro 3. Ah, então o ouro tem 2 tipos diferentes. Então, a gente diz que o ouro está aqui embaixo. Ele é um cátion que tem 2 NOx. Então, aqui nós temos uma tabela onde tem cátions com 1 NOx e tem cátions com 2 NOx. Conclusão, teremos nomenclaturas diferentes para as bases. Se a sua base tiver apenas um NOx, você vai escrever hidróxido de, procurou o cátion na tabela, viu que ele só tem o NOx, você coloca o nome do cátion, sem aumentar, sem diminuir, nada. Por exemplo, se a fórmula fosse assim, ó, NaOH, eu iria escrever hidróxido de sódio. Acabou, mais nada. Tudo bem? Agora, e os cátions com 2 NOx, tipo o ouro? Bom, existe o ouro 1 e existe o ouro 3. Embora seja ouro, eles têm o quê? Propriedades diferentes. Eles fazem coisas diferentes. Então, eles têm que ter nomes próprios para identificar um e outro. Então, você vai começar escrevendo hidróxido, coloca D, põe o nome do cátion, só que aí você tem que identificar se você está falando do ouro 1 ou se você está falando do ouro 3. Como identificar? Você vai identificar com algarismo romanos. Então, aqui você vai falar ouro 1 e aqui você vai falar ouro 3. Ah, professora, será que eu não posso usar tudo algarismo romanos? Falar sódio 1? Não, aí você errou. Quando tem o NOx, você não pode aumentar e nem diminuir. É o nome que está na tabela e acabou. Só pode colocar algarismo romanos para quem tem 2 NOx. Então, esse daqui ficaria como hidróxido de ouro 1 ou hidróxido de ouro 3. Tudo iria depender qual ouro estaria na fórmula. Tem um outro jeito de escrever quando tem 2 NOx. Você iria escrever hidróxido, porque tem que começar escrevendo hidróxido, porque é uma base. Só que agora repara, não é para mais colocar o D. Você vai colocar direto o nome do cátion. É para pôr o nome do cátion e tirar a última vogal. Ou você tira a última vogal no singular, ou você tira a última vogal no plural. Por exemplo, terminou em E, tira o E. Terminou em es, tira es. Tirou a última vogal e vai completar com ico ou oso. Ah, mas como funciona ico e oso? Ico é para indicar o maior NOx. Oso é para indicar o menor NOx. Então, por exemplo, eu não sou obrigada a escrever ouro 1 ou ouro 3. Eu posso escrever assim. Entre o 1 e o 3, 1 é o menor, certo? Então, eu posso escrever... Ah, eu posso escrever, então, ouroso? Bom, não existe ouroso.
tá? Na verdade, é auroso. Muda um pouquinho o nome. E aqui pode escrever áurico. Áurico. Ah, professora, como é que eu vou saber aqui quais que irão mudar e quais não? Bom, eu já vou dizer quais mudam. O cobre. O cobre, ele muda para cúprico e cuproso. Então, tem cúprico e cuproso. Isso aqui você usa para o cobre. O outro que usa é o ouro. O que muda é o ouro, né? O outro que muda também é o chumbo. O chumbo, a gente não fala chumboso ou chumbico. Ai, que horrível. Eu vou falar chumbico. Nem existe isso daí, né? Então, a gente coloca assim, ó, para o chumbo, a gente coloca assim, para o PB, né? Ou você fala plumbico para o maior ou plumboso para o menor. Então, fica diferente. Então, os que mudam são esses três: o ouro, o cobre e o chumbo. O resto fica tudo igual. O ferro fica ferroso, férrico, o cobre fica cuproso, cúprico. Os únicos que mudam bastante o nome serão esses três. Então, vou apagar aqui de novo para continuar. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma fórmula. Eu quero um nome desta fórmula. Ah, ela terminou com OH? Primeira coisa, eu vejo quantos OHs tem ali. Tem 2. Nós vimos na reação de dissociação que aquele número 2 é do cátion. Então, é zinco mais 2. Eu vou lá na tabela, onde está escrito mais 2 dos dipositivos, e procuro o zinco. Ó, então, o zinco está aqui. Ó. Repara que o zinco sempre vai ser mais 2. Ele só tem, então, um NOx. Então, eu vou escrever hidróxido de zinco. Ponto. Mais nada. Não aumento, não diminuo, não pode colocar algarismos romanos, não pode usar a terminação icuoso, nada disso, porque ele só tem um NOx. Ok? Outro exemplo. FeOH3. Bom, eu sei que aquele 3 é do ferro, então eu vou procurar o Fe3. Quando eu for procurar o ferro, eu vejo o ferro aqui. Opa, existe o ferro 2 e existe o ferro 3. Agora, eu sei que tem 2 NOx. Entre o 2 e o 3, o 3 é o maior NOx. Se é o maior NOx, eu posso usar a terminação ICO. Ou se eu não quiser usar a terminação ICO, eu posso então escrever como algarismo romanos. Eu tenho duas opções para escrever. Tenho que sempre escrever as duas? Não. Você vai escolher uma delas. Ah, eu tenho que saber escrever as duas? Aí sim, tem que saber escrever as duas. Então fica lá, ó, hidróxido de ferro 3, que aí eu tenho que falar qual está na fórmula. Ou eu tiro a letra O, certo? Que é a última vogal, e coloco no local da letra O, ICO, que é para falar que é a maior NOx. Hidróxido férrico. E repara que eu não coloquei o D. Não coloquei hidróxido de férrico. Eu escrevi apenas hidróxido férrico. Mais exemplos. Agora vamos falar da formulação das bases. Eu dou o nome e eu quero a fórmula. Então, lá, hidróxido de cálcio. Eu vou aqui na tabela, procuro cálcio, ponho ele ali. Eu vejo que o cálcio é mais 2, escrevo aqui. E a hidroxila eu sei que é OH-1. Olha, eu sei que esse 2, ele vai ter que vir para cá para fazer a fórmula. Sempre que você tiver que descer um número, você vai precisar de abrir parênteses. Então, olha como é que é a fórmula final. CaOH2. Pronto. A fórmula do hidróxido de cálcio é essa. Mais um exemplo. Hidróxido niqueloso. Bom, de cara, eu procuro níquel. O níquel está bem aqui.
ele tem 2 NOx, olha lá, 2 NOx. Bom, se ele tem 2 NOx, eu vou ver a terminação do nome, oso. Acabamos de ver que oso, ele vai ter que indicar o menor NOx. O níquel pode ser mais 2 ou mais 3, conforme a tabela de cátions, tá aqui, ó. Ou ele é mais 2 ou ele é mais 3. Para ser o menor, tem que ser mais 2. Bom, ao lado dele vai ter que ter uma hidroxila. Esse 2 que está aqui vai ter que vir para a hidroxila. Só que a hidroxila, ela tem dois elementos, né? Então, eu sou obrigada a abrir um parênteses e colocar o número 2 do lado de fora. Se fosse 3, eu iria abrir um parênteses e colocar 3. 4, abrir um parênteses e colocar 4. Tudo bem? Bom, gente, então agora acabamos sobre bases. Até a próxima aula. Deixa um curtir aí e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.